Se no Reino Unido as empresas pudessem votar, elas não teriam votado a favor da Brexit. Dr. Michael Hopkins, é um prazer de recebê-lo novamente no nosso estúdio. Na última vez, alguns meses atrás, falamos sobre Trump e Brexit e hoje falaremos sobre coisas muito interessantes, a RSC e a Carta sobre Responsabilidade Social para as Empresas na Nova Era, que é sobre o que você tem escrito. Então vamos analisar mais detalhadamente e você poderia nos contar mais sobre esse tema. Eu apenas gostaria de começar pelo início, em que você tem dito que agora experienciamos uma crise no mundo. Uma guerra contra o islamismo do Jihad é liderada por um presidente que é incapaz de servir. O Reino Unido cegamente concorda com o Brexit. Com esse tipo de grandes cenários a ocorrer no mundo neste momento, com esta carta de responsabilidade social para as empresas, como seremos capazes de fazer as empresas entrar e como podemos envolver as mesmas e para elas fazerem impacto. Historicamente, as empresas sempre ficaram afastadas dos grandes problemas que estão a ocorrer, o que me sempre preocupou. Por exemplo, uma empresa de petróleo é extremamente dependente do que acontece com o preço do petróleo. Caso se houver um enorme excesso, isso poderá levar a outra questão que afetará o seu resultado. O presidente dos Estados Unidos, Obama, e Hillary Clinton ambos tinham dito antes do dia 8 de novembro que ele não é apto para servir. Peço desculpa para aqueles que gostam dessa pessoa, mas os eventos subsequentes mostraram que ele é totalmente inapto para servir, o que é mau para os negócios. Por exemplo, efetuar uma política de anti-imigração num país que é a casa dos imigrantes e foi construído através da imigração. As empresas, especialmente as da tecnologia da Califórnia, há cerca de centenas delas, juntaram-se e apoiam a lei de imigração, afirmando que dessa forma obtemos os trabalhadores mais brilhantes, como o CEO da Apple e Microsoft, que fornecem uma enorme inspiração para os outros. De facto, as empresas acabam por ser afetadas por alguns desses grandes eventos no mundo. Relativamente à sua outra questão sobre Brexit, como já tínhamos falado, eu já mencionei que isso será totalmente desastroso para a Grã-Bretanha. Também não será particularmente bom para a UE, porque a Grã-Bretanha possui um tipo de influência moderadora e também sempre foi a casa da democracia e dos direitos humanos há centenas de anos. Portanto, saída do Reino Unido certamente será uma perda para a UE. Mas as empresas da Grã-Bretanha realmente não podem acreditar o que está acontecendo. As empresas de automóveis já estão mudando para a Alemanha. Os serviços financeiros em Londres estão considerando outros locais. Alguns deles já estão movendo a parte das suas operações para Dublin, Frankfurt ou Paris, o que obviamente é dispendioso. Se no Reino Unido as empresas pudessem votar, elas não teriam votado a favor da Brexit, bem como provavelmente nos Estados Unidos as empresas também não votariam a favor do Trump. Mas com isso dito, o negócio é um negócio. As empresas sempre encontrarão a maneira de operar e assim nessa guerra sempre haverão alguns vencedores e perdedores. Como por exemplo, eu acho que o setor de agricultura na Grã-Bretanha será afetado. Nesta carta em particular, você tem mencionado alguns dos pontos mais importantes. Você podia nos contar sobre assuntos principais que podemos antecipar das empresas? Assim que vai se tornar esclarecido que esses grandes problemas afetam as empresas, talvez eles tomarão quaisquer medidas. Podemos ver as grandes empresas como, por exemplo, Unilever, que fornece grande variedade de produtos para a inferior parte da pirâmide. Então eles podem colocar essas coisas no seu estatuto. Normalmente eles não discutem as coisas desse género. Eles tendem a manter a sua presença discreta nas grandes questões do dia, mas eles serão afetados por essas questões. Então, a ideia da minha carta é para que todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, no final do ano poderem refletir sobre grandes questões do mundo na sociedade, como isso vai afetar a empresa e o que eles podem fazer com isso.
A ideia disso é não para ter mais uma razão para argumentos, mas sim para contribuir na resolução dos problemas da sociedade, para as empresas começarem a refletir como eles podem contribuir para resolver os problemas da sociedade. Deixe-me apenas terminar neste assunto. Um dos meus melhores amigos foi o chefe de uma das maiores empresas na Europa, que é a Hayes PLC. Então ele disse-me que eles gostaram do RSC e que ele está em pensar de deixar o legado da empresa para a observação de muitas coisas como aquecimento global, porque essa é uma empresa de transportes e de distribuição. Então ele disse, tudo está bem, mas o problema é que, em geral, um CEO é nomeado por 4 anos. Durante o primeiro ano ele tenta descobrir as responsabilidades do trabalho. Durante 2 anos seguintes ele tenta resolver as questões em quais ele está envolvido. Então, e muitas vezes, no 4º ano ele está negociando o seu paraquedas dourado, assim como ele sabe que já não vai demorar muito nessa posição. Portanto, em geral, esse ciclo é de 4 anos. Então, por causa dessa razão, ele tem dito que, normalmente, eles simplesmente não têm o tempo suficiente para participar na resolução dessas questões. Então eu sugeri a carta para o meu amigo e ele disse, sim, eu gostaria de ter feito isso antes de eu sair da empresa. Então, e por último, já que temos mencionado sobre Brexit e Trump, com isso na mente, será que você possa classificar as pessoas para além disso e as pessoas que são menos responsáveis socialmente? Como você poderá garantir que as empresas vão acompanhar isso? Será que elas também vão beneficiar-se disso? Sempre que falamos sobre a responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, este tema é muito bem explícito no meu livro em particular. Peço desculpa pela publicidade. Nós sempre enfatizamos um caso de negócios, com isso mesmo estamos matando as empresas, que é absolutamente ridículo. Mas nós queremos ver como as empresas estão interagindo com as suas principais partes interessadas, tanto internamente quanto externamente. Na verdade, eu acho que durante os 20 anos em que eu participei na RSC, tudo correu bastante bem. A maioria das grandes empresas, quase sem exceção, estão de qualquer forma envolvidos na política de sustentabilidade RSC. Quando eu falo sobre a sustentabilidade RSC para as empresas, elas entendem o que isso significa. Enquanto 10 ou 15 anos atrás ninguém tinha ideia do que eu estou a falar. E todos pensavam que eu sou um comunista. Mas agora as pessoas entenderam e nós fizemos um ótimo trabalho. Mas nós perdemos aqueles eventos com o Trump, ou o que está acontecendo agora na Polónia ou Hungria e assim por diante. Então, apesar do facto que tivemos sucesso na sustentabilidade do RSC ao longo dos 20 anos, as grandes questões do dia a dia permanecem e as mesmas vão prejudicar as empresas ao longo do tempo. Essas questões gravemente afetarão o resultado da empresa, nem todas delas, mas alguns serão muito ruins e para alguns países também. Então, o que eu gostei nesta carta é que, para cada empresa ter possibilidade de analisar os problemas principais, sejam isso direitos humanos, nova estrutura política, nova lei criminal ou qualquer outra coisa. Nesse segmento, cada empresa poderá analisar uma questão e contribuir na resolução para todos poderem beneficiar-se, a empresa, partes interessadas e também para as comunidades em que participam. Michael, muito obrigada. Como sempre, foi um prazer de conversar com você. Obrigado, Jack. Igualmente. Obrigado por assistir. Caso se gostaria de ver mais vídeos com Michael ou participar no debate, clique no canal do Cascope TV.